Oi gente, de volta, Saba Fonseca por aqui, por aí estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Sabe aquela rosca trançada de vitrine que só aquela doceria famosa sabe fazer? Pois bem, hoje nesta videoaula vou começar a fazer tranças com vocês, começando no nível intermediário, intercalando entre as tranças fáceis de fazer e as que levam um pouco mais de raciocínio. Afinal, caminhar aqui e aprender cada vez mais é o nosso ideal. E fazer tranças, você já sabe, de cor e salteado. Fazer tranças é sério, é claro, você já sabe fazer de olhos fechados. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão doce caseiro. Aprenda a fazer tranças de 4 cordas. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso, então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro.
Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente dessa vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida esta massa em 8 pedaços iguais de mesmo tamanho e peso. Em seguida, faça 8 bolas de massa com estes pedaços. Abra cada bolinha de massa individualmente. Faça isso com a ajuda de um rolo de abrir massas. Abra em um retângulo de 30 cm de comprimento por 15 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em todas as laterais da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar a fazer a colagem das laterais e não permitir que as tranças abram ao crescer e abram ao assar. Enrole a massa no sentido da largura. Feche as duas pontas laterais com a ajuda das pontas dos dedos. Deixe as dobras da massa, nesse caso, viradas sempre para baixo. Faça isso com as 8 bolinhas de massa, formando 8 cilindros de massa com 30 cm de comprimento. Eles têm que ter o mesmo peso e o mesmo tamanho. Acompanhe. Para fazer as tranças de 4 cordas, usaremos de 4 em 4 rolinhos de massa e aqui faremos 2 tranças de 4 cordas. Estique cada rolinho de massa individualmente. Estique sem fazer força para não estourar o rolinho. Faça isso até que eles atinjam 50 centímetros cada um. Aqui vamos fazer 8 rolinhos de 50 centímetros cada um. Coloque 2 rolos de massa, 2 cilindros de massa do mesmo tamanho na posição vertical. Em seguida, meça 2 linhas imaginárias nos centros dos rolos de massa que estão dispostos na vertical. Nessa linha imaginária, coloque os outros 2 rolinhos de massa, os 2 cilindros de massa sobrepondo. Só que neste caso, esses 2 cilindros de massa devem ser colocados na horizontal, em cima da risca que você mediu. Acompanhe comigo. Agora pegue o primeiro cilindro de massa da posição horizontal e passe por baixo do primeiro cilindro de massa da posição vertical. Pegue o segundo cilindro de massa da posição horizontal e passe por baixo do segundo cilindro de massa da posição
vertical, formando assim, no centro dessas massas, uma espécie de jogo da velha. Veja, comece pelas duas pontas do cilindro de massas da parte inferior. O rolo do lado direito passa para o lado esquerdo em todas as 8 pontas. Comece sempre trançando o cilindro de massa pelo cilindro do lado direito, sempre. Faça isso com toda a volta do pau modelado, ou seja, com as 8 pontas do cilindro de massa. Acompanhe. Você vai acabar trançando do seu lado direito as duas pontas do sentido horizontal. Não saia daí. Continue aí, continue aonde está, senão você vai se atrapalhar e vai se perder nas tranças. Comece sempre de onde você terminou para não se perder. Agora faça o mesmo processo, só que dessa vez você precisa trançar usando o lado esquerdo de cada rolinho de massa. Faça o mesmo procedimento até dar toda a volta completa na trança. Isso vai fazer o efeito de trançado. Comece de novo de onde você terminou e parou, só que dessa vez você vai começar a trançar pelo lado direito dos cilindros de massa. Isso fará o efeito de trança. Continue. Faça toda a volta. Comece agora novamente de onde você parou. Comece a trançar usando os cilindros de massa pelo lado esquerdo. Essa é a última volta. Faça toda a volta e se surpreenda com o efeito trançado. Agora comece de onde você parou novamente. Só que agora é só para fechar a trança mesmo. Pressione com as pontas dos dedos as pontas de cada cilindro de massa que sobrou. Trave e passe por baixo da trança já pronta, travando bem para não soltar a trança na hora de crescer e nem na hora de assar. Acompanhe. Coloque as tranças já prontas na forma untada e enfarinhada. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e, com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.